Mateus capítulo 16. Nós vamos dar continuidade, irmãos, ao que nós já estamos alguns dias falando, que é sobre a igreja. E hoje nós vamos iniciar uma sequência de pelo menos 3 ou 4 compartilhares sobre um tema que nós chegamos até a falar na última reunião que nós tivemos lá com os irmãos no auditório. A gente falou sobre compromisso, crise e cruz. Então a gente vai hoje falar sobre apenas compromisso. A gente vai ler um versículo e vamos ficar nele aí pelo menos uns 3 ou 4 dias. Amém? Vamos seguir. A gente está, só para relembrar, porque às vezes a gente esquece, nós estamos vendo um pouco sobre o que é a igreja e como a igreja se manifestou através do Senhor. E esse versículo do capítulo 26, nós vamos ler alguns, eles são versículos que, para nós, são muito importantes sobre esse assunto da igreja. Muito importante. Se a gente pudesse dividir a nossa vida, nós que estamos aqui, em concepções teológicas, seria mais ou menos nós entendermos quem éramos antes do Senhor. Quem éramos nós antes do Senhor? Perdidos, degradados, éramos pessoas boas, estávamos necessitados do Senhor. Que evangelho chegou para nós? Então a primeira porção do evangelho é para apontar quem nós éramos. Simples assim. Tanto é que sempre a gente, sempre que eu posso, que eu estou com um grupo de irmãos e a gente toca nesse assunto, sempre eu digo que muitas vezes o foco da própria pregação do evangelho, ele acaba sendo errado se não tomarmos cuidado. Porque a palavra saudável do Senhor, quando chega até nós, o princípio da pregação do evangelho é falar da nossa separação de Deus. É falar de quem nós éramos antes de conhecer o Senhor. Mas não falar no aspecto de bebedice, de pornografias, sobre os pecados que cometemos. Eu lembro quantas vezes eu entrei em ônibus ou terminais, ainda jovem, e eu dizia, você que é adúltero, você que está bebendo, e você que usa drogas, e você precisa do Senhor. Depois que a gente compreende melhor esse assunto, hoje eu fico pensando que alguém poderia estar naquele ônibus sentado, dizendo assim, essa palavra não é comigo. Eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, eu nunca menti. Eu não tenho nada a ver com o que esse homem aí está gritando aí dentro do ônibus. Eu sou marido de uma mulher só, eu sou uma pessoa do bem, a sociedade lá no trabalho diz que eu sou uma boa pessoa, eu não falo palavrão, eu sou até melhor do que muitos crentes aí, talvez eu seja melhor do que ele, que está aí gritando. Porque aí começa a pensar, não, mas eu conheço muitas pessoas que moram perto da minha casa, que vão para a igreja, mas fala demais, vive brigando, é ladrão, não sei o quê. Aí cria uma confusão na mente de quem está ouvindo. E nós, graças a Deus, pelo menos eu acredito que quem está nesse salão, aprendeu que a primeira coisa que o Senhor precisa resolver em nós é a dívida que nós chamamos dívida adâmica, pecado original, raiz do pecado, é essa. Primeira coisa que nós vimos aqui no assunto da igreja é que todos nós, estávamos no mesmo lugar. Não importa se você usou drogas, ou se você se aprofundou no pecado, se você foi promíscuo, ou se você foi adúltero, não importa. Você, para a sociedade, pode ter sido o melhor dos seres humanos, ou o pior dos seres humanos. Diante de Deus, você estava encerrado no mesmo lugar. Diferença nenhuma. Mas o fulano fez tantas coisas e o outro lá apenas mentia. Não importa, para Deus, antes de conhecermos o Senhor, estamos encerrados no mesmo lugar.
no mesmo buraco, a mesma sentença, a sentença que foi dada lá no Éden. Aquela sentença se estende a todos que nascerem do ventre de uma mulher. Todos. Então aquela pessoa que estava ali no ônibus, ela poderia até pensar, mas eu nunca fiz nada disso, mas o evangelho é para isso. E esse evangelho, vamos ver hoje, aliás, vimos pela manhã, eu espero que você tenha assistido hoje pela manhã a palavra. Se não assistiu, perdeu, e se perdeu, domingo que vem assista e chame alguém, porque serão manhãs muito ricas da palavra do Senhor, e hoje foi muita riqueza para nós. E nós aprendemos pela manhã que houve um homem que resolveu esse problema. Amém? Houve um homem. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, mas hoje nós vamos perceber ainda mais um pouquinho que também por um homem, salvação para todos. Um homem, talvez, eu lembro que ainda muito jovem, em conversas de escola bíblica lá atrás, as pessoas ficavam perguntando por que o Senhor precisou descer, por que tinha que vir como homem, coisas de um novo convertido. E a resposta, quando estudamos, é tão linda, a gente poder hoje dizer, um homem derrotou Satanás na cruz. Um homem, irmãos, mas um homem perfeito, um homem de Deus. E esse homem está aqui no capítulo 16, e nós vamos ler a partir do verso 13. 13 não, vamos ler a partir do 19. Lembrando, a partir de hoje nós vamos caminhar, compreendendo, se você gosta de anotar, nós vamos chegar lá nos 3 Cs que nós queremos falar esses dias. Verso 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Nós vamos devagar até chegar no 24. A partir daqui o Senhor começa a deixar claro que é necessário que ele seja morto e ressuscite ao terceiro dia. O Senhor começa a deixar mais claro o sacrifício, a sua morte, a necessidade de morrer. O irmão Walter, há uns 3 ou 4 dias, em uma dessas reuniões, você vai lembrar, disse uma coisa muito corajosa, que não é todo mundo que tem coragem, que tinha pessoas ali que tinham coisas na cabeça que, se ainda estavam, desistiram. É que nós não temos como abrir igreja, criar igreja, inventar igreja. Não há como fazer isso. Eu lembro que o nosso amado irmão Carlos Alberto, diretor da faculdade lá onde a gente morava, em Salvador, ele disse que a experiência dele foi a seguinte: um homem chegou para ele e disse, olha, eu amo muito a Deus. O irmão Carlos, dando aula, disse, amém, que bom. E Deus me deu um encargo, uma direção. Ele disse, qual é? Abrir uma igreja. Ele disse, que bom, irmão. E o que é que o senhor acha? Ele disse, não, para abrir uma igreja você só tem que ter 3 qualificações. Ele disse, quase que ele disse, igual aquele jovem rico, tenho todas. O que é? O curso teológico? É nascer de novo? Acho que ele imaginou que Carlos ia dizer alguma dessas. Carlos olhou para ele e disse, primeira qualificação, nascer de uma virgem. Concebido pelo Espírito Santo. Segunda qualificação, viver nessa terra 30 ou 34 anos sem nunca ter pecado. E a terceira é muito simples, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Como é que o senhor está o seu currículo? Dá para abrir igreja? Digo para os irmãos, ele não entendeu nada. É muito meu amigo. E abriu. Irmãos, só existe uma igreja. Só existe um homem que foi capaz de criar o que nós chamamos de igreja.
Porque igreja nada mais é do que novos nascidos. Pessoas que nasceram de novo. E o Senhor está começando a apontar, olha, a igreja tem que nascer. Só que para a igreja nascer, eu tenho que morrer. É necessário uma dívida ser paga, que nós estamos vendo, começamos a ver hoje pela manhã. Não tinha como ter igreja sem dívida paga. Pecadores miseráveis como nós não produz nada de bom. Nada. A gente é ganancioso, a gente é arrogante. O que a gente produz é inimizade, porfia, briga. O que a gente produz é divisão, dissensão, maledicência. É isso que a gente produz. Isso nós somos maravilhosos. Mas o Senhor não. O Senhor produz vida. Estava chegando o momento e ele, no versículo 22, ele diz: e Pedro, tomando da parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Pedro olha para o Senhor e talvez eu e você fizesse a mesma coisa. Pela amizade, pelo amor, pelo carinho por aquela pessoa e por não compreender nada do que ela tinha dito até ali. Disse: Senhor, não faz isso, tu não vai morrer não. E o Senhor, que é o nosso Senhor, percebe claramente que não era Pedro, era Satanás, porque só há uma pessoa que é contra a obra da cruz. Por isso, muito cuidado. Todo grupo que diz fazer, diz merecer, todo livro escrito, toda palavra dita, todo áudio escutado, todo louvor cantado, que diminuir a obra do Senhor, existe sim ação de Satanás. Nós não podemos diminuir 1 centímetro da obra da cruz. Ela é perfeita, ela é organizada, ela é total, diz os professor de grego, que a última palavra lá é tetelestai, está feito. O Senhor diz: está consumado, não há mais nada a acrescentar. Os homens querem botar coisa, tirar coisa, não. Nós só precisamos seguir o que as Escrituras dizem. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. A nenhum merecemos nos dobrar, a ninguém merecemos cultuar, a nenhum outro merecemos louvar, somente aquele que viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ninguém mais, a ninguém nos curvamos, a não ser o Senhor. Verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, e aqui nesse versículo nós vamos passar aí pelo menos umas 3 noites, se o Senhor permitir. Porque esse versículo começa um assunto muito sério. Qual é? É a nossa caminhada com o Senhor. Esse versículo que é tão conhecido, ele exige de nós que nós lembremos dele a cada dia. O Senhor que falou que ia morrer, o Senhor que falou que ia ressuscitar, e agora repreende Satanás, aponta para nós o caminho da igreja, que não será fácil. E no versículo 24 ele diz, 16, 24, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim. Neste versículo nós vamos dividir as 3 letras C, compromisso, crise e cruz, nesse versículo. E vamos desenvolvendo cada noite um. Hoje vamos falar só de compromisso, mas os 3 estão no versículo. A primeira coisa que você vai prestar atenção é, então disse Jesus aos seus discípulos. Qual é a primeira coisa? Essa palavra para quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo não tem como alcançar isso aqui. Vai achar bobagem, vai achar desnecessário. Quem não nasceu de novo é melhor brincar. É melhor um evangelho que não tem cobrança.
É melhor o evangelho que cada um faz o que quer. É melhor o evangelho que eu vou e volto e ninguém me aperta. É melhor um evangelho clube. O que é evangelho clube? É aquele lugar que eu vou dia de domingo. Se deixar eu tomar a ceia, eu tomo. Vou para casa e pronto. Acabou. É um clube que eu vou ali, conheço algumas pessoas, eu gosto delas. A música é bonita, me agrada os ouvidos. Acho legal. Os irmãos é tudo bonitinho. De vez em quando a gente toma um café junto e almoça. Povo legal. Só que isso não é a totalidade do evangelho. Nós vamos aprender a partir de hoje. Nós vamos aprender não, irmãos. Me perdoe que eu sei que todos nós sabemos. Nós vamos relembrar a partir de hoje que evangelho exige compromisso. Talvez muito mais do que nós imaginamos. Talvez muito mais do que você tenha feito. E eu espero que se eu e você estiver fazendo menos do que o necessário, essa palavra nos empurre para o lugar certo. Porque esse versículo, o Senhor não está brincando com os discípulos. Ele olha e diz, olha, eu vou falar uma coisa aqui que vocês não ouviram ainda. E aí o primeiro C aparece aqui. Se alguém quiser vir após mim. Compromisso. Nós vamos falar dos três, depois vamos ficar só no primeiro. O que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós já aprendemos, acho que os irmãos lembram, em outras lições básicas da fé, que nós temos pelo menos 3 vinde na Bíblia. Primeiro vinde, é vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Pode trazer o seu jugo. Venha todos. Pode ser preto, branco, africano, ladrão, estuprador. Não importa, venha. Pobre, rico, amarelo, zambeta, índio. Venha, é de graça. É o que está falando hoje pela manhã. É de graça, você não precisa fazer nada. Venha. Quer o Senhor, venha. Não há nada, o Senhor não pede nenhuma contrapartida. Ele só quer que a pessoa venha. Eu sei que menosprezaram essa palavra, venha como estás, é muito fácil, se fosse assim era fácil. É assim mesmo, venha. O Senhor não colocou nenhum obstáculo, nenhuma complicação, nenhum malabarismo para crer nele, não é só vir. Se você tem um parente, um vizinho, um colega de trabalho, não dificulte aquilo que Jesus não dificultou. A dificuldade vai começar agora, é para nós. Para vir, não bote obstáculo. Não diga que ele tem que mudar de roupa, trocar, andar assim, andar assado, parar de fazer aquilo, não se preocupe. A obra é do dono da cruz. É dele. A nossa é somente dizer, amigo, está doente? Eu tenho a cura, venha. Amigo, está perdido? Está. Eu encontrei um Salvador, vem. Vem ver ele. O problema é que às vezes na pregação do Evangelho, na abordagem da pessoa, nós queremos, parece que transformar ela mais do que a gente está transformado. A gente quer pregar o Evangelho dando um conjunto de regras e normas que nem nós alcançamos ainda. Nem a gente está vivendo ainda isso. Não, irmão. Se Deus lhe deu graça, lhe deu oportunidade, a única coisa que você tem que dizer é: aonde eu congrego tem um mestre que te espera. É só você ir. Está desesperado? Vá. Né? Vê vulto, ouve vozes? Vá. Pode vir também para cá. Não tem problema não. É só para conhecer o Senhor. Irmãos, o Senhor é responsável pelo que Ele diz. Não é sua responsabilidade. Traga, pregue. Quando Ele chegar aqui tem profetas, aqui tem presbitério, aqui tem irmãos da palavra, aqui tem irmãs que cuidam, aqui tem pastores. Aqui Ele vai ser cuidado. Não se preocupe. Apenas traga. Apenas diga a Ele, venha, vamos lá.
Eu conheci, eu era um miserável, eu era um sem futuro. Eu não valia nada, encontrei o mestre, quero que você conheça, vamos lá. Venha ver ele. É simples. Sem dificuldade. Sem coisas, o Senhor... As pessoas veem isso ofende o ateu. Eu fico impressionado quando eu vejo alguns professores que de vez em quando eu perco meu tempo discutindo com o professor, principalmente de humanas, Deus me livre, mas eu perco meu tempo com essas carniças. E aí eu estava lá, e aí às vezes a gente perde tempo com esse povo. Perde tempo. Eu posso falar carniça que eu tenho lugar de fala, então vai-se embora. Eu sou de humano, o lugar de fala é meu. Então, se vier falar, problema deles. Então, assim, às vezes eles ficam dizendo assim, Anderson, mas como é que é tão fácil assim? Quer dizer que eu bati na esposa, adulterei, e agora a sede de Jesus está tudo resolvido. Eu digo, tá. Mas não pode. Tá resolvido. É só vir. Não importa o que você fez, não. Você bateu, matou, é só aí, está resolvido. Está resolvido. E tu acredita? E claro, desde os 15 anos. Se eu tiver doido, faz 32 anos que eu estou doido. Porque desde os 15 anos que eu acredito nesse negócio. Irmãos, agradeça ao Senhor, porque o Senhor abriu os nossos olhos. As pessoas preferem não acreditar nisso. As pessoas preferem tomar antidepressivo. As pessoas preferem se acabar no vício para esquecer suas mazelas, mas não conseguem acreditar que é só vir. É só vir. Graças ao Senhor. É só vir. E o Senhor disse, mas a gente veio, estávamos com o Senhor, e o segundo vinde é onde os problemas começam, é para nós. Segundo vinde não é vem todos. Segundo vinde não é pode vir quem quiser. Não. É muito claro o segundo vinde, e disse um colega meu chamado Jobson no grego, que no grego é mais pesado ainda. É muito óbvio, ele diz assim, aquele que quiser vir após mim. E se você nunca tomou esse choque, eu queria que hoje à noite você tomasse. Esse chamado é para mim e para você. E o Senhor já fez a sua parte. Aquele que quiser, venha após mim. Irmão, onde é que está o primeiro ser? É aqui. Entenda. Até onde nós estudamos, mas o irmão Walter, que é muito da área, é da área mais do que nós. Até onde nós podemos ler um compromisso. Precisa ter duas partes para assumir esse compromisso. E aqui o que o Senhor chama é para um compromisso. E eu quero que você entenda sobre que base é esse compromisso. Antes de você dizer amém para assumir. A primeira coisa é que do lado de lá está o Senhor Jesus, que obedeceu o Pai, que disse o escritor aos Filipenses, abriu mão de tudo, se esvaziou, deixou de lado o trono de glória, anjos e serafins e querubins, que eu não consigo nem imaginar o que é isso. Eu já fechei os olhos para tentar imaginar Isaías 6 e não consigo. Ele deixou tudo. Imagina, se é que você e eu podemos imaginar o que é estar no trono de glória, o que é ser dono de tudo. Céus e terra é criado por ele, o mar lhe obedece, o vento obedece, tudo do ser menor dessa terra ao maior que você conheça, todos lhe devem respeito. E esse Deus abriu mão de tudo isso e se fez homem. É muita humilhação, irmão, porque a gente não consegue chegar nisso, não.
É muita humilhação. A gente às vezes tem um negocinho assim. Às vezes eu vejo os colegas meus que eu estou dividindo ele. Não é porque eu sou pós-graduado, que meu Deus, muita coisa. Quase todo mundo na esquina agora é pós-graduado, doidinho. Pós-graduação é 6 meses na internet, estou pagando R$50 a mensalidade. Pelo amor de Deus. Não é porque eu sou pós. A gente é muito metido, irmão. A gente não consegue descer nada. Dá um carguinho melhor para nós, dá um centavinho a mais no salário, é todo mundo soberbo e arrogante. Mas o nosso mestre quer que nós tomemos um caminho que não é o que tem lá fora. É o caminho de abrir mão de tudo. O Otto Mani, estava lendo essa semana sobre esse assunto, o Otto Mani disse: o verdadeiro poder é ter poder de não usar o poder que tem. Eu disse, meu Deus, o Otto Mani até filósofo ele foi, pelo amor de Deus. Como é que escreve um negócio desse? Ele disse, o maior poder dado ao cristão é quando ele tem poder de não usar o poder que possui. Ele poderia ser o primeiro, não quer. Ele poderia ser o mais rico e arrogante, não é. Ele poderia ser o cara que decide tudo, abre mão. Ele poderia ficar na primeira fila, não vai. Ele poderia ser o primeiro a pegar o pratinho, não quer. O maior poder da vida cristã é abrir mão do poder que tem. E é difícil. Não é fácil. Sentar e ouvir quem é menor. Sentar e fazer para quem é menor. É a lição do lava-pés que Jesus quis dar por discípulos e eles ficaram todos envergonhados. Mas como é que esse homem que cura, que dá vista cego, vai lavar meu pé? Como pode um negócio desse? Como é que ele vai fazer isso? Mas então, para esse nível de vida, entenda, nós não estamos tocando na sua salvação. Você é salvo. Deus te abençoe. Que nós vamos aprender pela manhã, todo domingo pela manhã, enquanto o irmão Valdo estiver falando, é que não há quem nos tire das mãos do Senhor. Somos salvos. Só que tem algo mais para a gente querer. Existe uma vida mais alta. A Ruth Parks escreveu 3 livros, Vida no Plano Mais Alto. Há algo mais alto, há algo além do que eu estou vivendo na vida cristã. Há algo mais que o Senhor tem para me dar do que a salvação. Há algo mais. E eu não estou falando de tremelique com línguas estranhas e nem de corridinha, não. Eu estou falando de vida, de algo mais. Existe algo mais que o Senhor quer dar. Existe algo mais que você tem que tocar e eu. Só que esse algo mais passa por esse versículo. A primeira coisa é compromisso. E o compromisso está sobre uma base. Primeira coisa que eu tenho que aprender desse compromisso. Ele assumiu o compromisso de me dar, de fazer, de me proteger, de cuidar de mim, de dar minha salvação. E não tem nada a ver de como eu acordo. É nele o compromisso. Não importa se você leu a Bíblia todo ano, não importa se você nunca leu, não importa se você está de bem, se você está orando e jejuando, ele não quebra o compromisso. É dele. Amém? Não fique triste se esse ano você não teve uma vida tão espiritual e maravilhosa como você imaginou. Não fique triste se você projetou ler a Bíblia 2 vezes, não leu nem a metade ainda. Ele não muda o compromisso. O dele não. O dele está firme. Ele não volta atrás 1 milímetro. Tudo que ele tem para nos dar está aí. Todas as promessas nele estão feitas. Tudo que ele disse continua em pé. Nada muda. Você pode mudar, escorregar, correr, cair, ir embora, dizer até que ele não serve. Mas ele não muda. Ele continua que nem aquele pai do filho pródigo, sentado no alpendre, esperando você sair lá do chiqueiro e voltar. Que ele não muda. Para nada.
Irmãos, precisa alegrar o nosso coração. Nós aprendemos aqui, Ele é o Deus imutável. Nele não há nem sombra de variação, Ele não muda para nada. Ele é bom, maravilhoso, não depende do meu humor, Ele é Deus. Mas Ele nos chama para a mesa para um compromisso. Aquele que quiser, vem após mim. Então, irmãos, a partir de hoje, nós queremos pedir que cada um de nós vá diante de Deus e analise como está o seu compromisso. Como é que você tem levado isso? Como é que você tem lidado com esse compromisso? E nós vamos aqui falar sobre algumas coisas que eu anotei aqui para nós lembrarmos. Essa palavra sobre pacto, compromisso, aliança, existe 280 vezes no Antigo Testamento. Só no Antigo Testamento. E tanto no hebraico como no grego é a mesma situação. É pacto, é aliança, é acordo, é acerto. Nós precisamos entender que a caminhada cristã é necessário eu ter um compromisso. Eu sentar na mesa, olhar o que o Senhor fez por mim, Ele assumiu, agora eu tenho que assumir a minha parte. Se eu quero, que nós vamos falar daqui uns 4 domingos, se eu quero reinar com Cristo, se eu quero sentar na mesa, se eu quero desfrutar dos galardões, se eu quero ser recebido como um grande filho, ruióis, filho maduro, tecnô, filho mais ou menos, mas se eu quero chegar a esse local, eu preciso assumir um compromisso com o Senhor. Salvação é de graça, isso aí não se preocupe. Ele pagou um preço caro e te deu. Você não vai para o inferno que estava aberto para Satanás e seus anjos. Não, esse lugar não é mais seu. Você não vai para lá. Mas você precisa entender que há um compromisso a ser feito com o Senhor. E aí nós queremos ler com os irmãos Gênesis 15, 18. Vamos ler algumas passagens. Gênesis 15, verso 18. Gênesis 15, verso 18. Eu vou ler esse primeiro porque é aquela história da lei da primeira menção, onde primeiro aparece a palavra que remete a essa questão do compromisso. Gênesis 15, verso 18. Diz o seguinte: naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, e desde o rio Eufrates até o grande rio Eufrates. E aí ele vai seguindo até o versículo 21. Gênesis 15, do 18 ao 21. O Senhor fez um concerto com Abraão. E para que nós temos que ler isso, irmãos? É para você lembrar que o Senhor cumpriu com tudo que disse a Abraão. Amém? O Senhor é fiel para cumprir. Mas vamos ler Êxodo 24, versículo 8. Avance para Êxodo 24, verso 8. Êxodo 24, versículo 8. Nós temos outra palavra muito rica para Moisés. Primeiro Abraão, agora Moisés. Então tomou Moisés aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do concerto, do compromisso que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Irmãos, esses 2 primeiros versículos é para que você primeiro entenda que da parte do Senhor não há nenhum problema. O compromisso do Senhor foi feito, e foi feito com sangue. A nova aliança do Senhor é com sangue. E nós lemos aqui, vez ou outra, o livro de Hebreus, quando diz que se o sangue de bode, carneiro e animais foi suficiente para algumas situações, muito mais é o sangue de Jesus para nos perdoar de todo o pecado. Você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo do inferno. Você não precisa ter medo de sofrer eternamente. Você não precisa ter medo de nada disso.
Por quê? Porque do lado de lá, quem fez o compromisso não muda. Mas eu queria, todo contrato tem notas de rodapé. E eu queria que você lembrasse de alguns erros que estão aí fora. Esse contrato do Senhor com você, não está nele que você não vai sofrer. Esse contrato do Senhor com você, não está nele que você será rico, próspero e não terá nenhuma necessidade. Não tem isso no contrato. É mentira. Quem disse para você, ou quem pregar por aí, que do lado de lá, nesse contrato, existe um Deus que disse que você não terá tristeza, não terá dor, será rico, maravilhoso, vai ter carro, sempre vai ter casa própria, é mentira, não está no contrato. Botaram nota lá que o dono não mandou colocar. O que ele te prometeu foi paz. Amém? O que ele te prometeu foi mesmo que falte tudo, ele não vai faltar. O que ele te prometeu é que pode até a mãe que amamenta o filho esquecer de você, mas ele não. Isso está no contrato. A mãe pode esquecer. Ah, mas a mãe pode esquecer do filho? Pode. Ele disse, mas eu não. Eu lembro de você. Irmãos, nós temos que saber o que está lá. Eu preciso entender o que tem lá. Lá não tem que eu vou me dar bem em tudo. Lá não tem que todo negócio que eu fizer vai dar certo. Lá não tem que meus investimentos serão multiplicados na hora que ele quiser. Não tem nada disso lá. O que tem lá é um Deus que me ama. Está no contrato. A parte dele você tem que conhecer, irmão. A parte dele é clara, é límpida. Inventaram, criaram, colocaram coisas que ele não disse. Homens fiéis a Deus morreram sem nada. Homens fiéis ao Senhor largaram mão de tudo, mas cumpriram com a sua parte do contrato. Homens fiéis a Deus não rejeitaram o Senhor, mesmo próximo da morte. Por quê? Porque está no contrato que do outro lado tem vida. Homens fiéis a Deus morreram doentes, em cima de uma cama. Por quê? Porque do lado do contrato está dizendo que o Senhor está do outro lado esperando, irmão. Homens foram queimados, cortados ao meio. Viveram aqui vidas terríveis, mas cumpriram com a sua parte do contrato. Ser fiel ao Senhor. Não caia nessa enganação, não. Não caia nessa enganação que a sua vida vai ser um mar de rosa. Não vai, mas Ele está junto. Vai ter dores, mas Ele está lá. Você não está só. Entende? No contrato você nunca está só. Ai, meu marido não me entende, minha esposa não me entende, meus filhos criaram e me abandonaram, eu estou sozinho aqui no quarto chorando. Ele está lá. Isso está no contrato. Se você quiser, abra a porta do quarto, entra lá, que ele está lá. Está no contrato. Nós temos que crer o que ele disse. Não vamos viver de ilusões. Ilusões é um evangelho que não é o da Bíblia. O evangelho das Escrituras é que o Senhor estará aonde estivermos. É dentro de uma fornalha, Ele vai estar lá. É caminhando no jardim, Ele vai estar lá. É atravessando o mar, Ele vai estar lá. Não importa onde é que você vai estar, Ele está lá. E essa parte do contrato Ele cumpre. É por isso que nós não negamos o nosso Senhor. É por isso que nós não queremos negar o nosso Senhor. É porque é por isso que nós reunimos, é por isso que nós congregamos, é por causa desse nome que nós estamos aqui, é esse homem que nos move. Jeremias 31. Muito lindo esse capítulo. Deus queira que um dia a gente consiga estudar o livro de Jeremias 31. Capítulo é maravilhoso. Muito neotestamentário esse capítulo. 31. Verso 31. Jeremias 31.
verso 31. Irmãos, é lindo. Queria que você lesse, observasse com os olhos do Novo Testamento. Para Jeremias era uma profecia, para nós é uma realidade. Amém? Vamos ler e se alegrar. Eis que dia vem, diz o Senhor, e que farei um concerto. É o que aprendemos hoje de manhã. Novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais. No dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu Deus haver despojado, diz o Senhor. Verso 33, mas este concerto que farei com a casa de Israel despojada naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Amém? Isso aqui é muito profundo, nós vamos ler devagar. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei não em tábuas, mas no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E a felicidade para nós, irmãos, é que eles rejeitaram. Mas nós estamos aqui. Amém? Esse pacto, esse acordo, esse compromisso, esse concerto, não foi nas tábuas de uma lei, não foi com pedra que ele fez no nosso espírito. Não desfaz. A pedra pode ser quebrada, a tábua pode ser rasgada, a tinta pode desaparecer, mas o que ele fez em nós é mais alto. O que ele fez em nós, nem você desfaz. Ele nos deu nova vida. Amém? Ele pegou o Daniel velho, jogou no lixo e fez um novo. Novo, irmão. Novo. Amém? Ele cumpriu com a sua palavra. Ele disse esse novo contrato, esse novo acordo. Por quê? Porque lá nas pedras, na lei, eles não seguiram, eles revogaram, mas o Senhor melhorou, se esse pode usar para nós, o Senhor melhorou o contrato. Vou pensar como ser humano, tá? Porque Deus é muito grande. O Senhor olha e diz assim, não, a pedra eles quebraram, essas coisas externas, ele não consegue resolver, não. Eu vou colocar a minha lei, vou colocar quem eu sou dentro deles, no íntimo deles. Irmãos, eu não sei o quão miserável você se acha, mas você é tabernáculo de Deus. Está dentro de você. Essa lei maravilhosa que nós temos que obedecer, esses mandamentos maravilhosos, não são externos a nós, estão em nós. Essa palavra não é somente o que eu estou lendo, ela foi colocada no meu íntimo e no seu. É por isso que quando você lê, você sente alguma coisa. É por isso que quando algum irmão prega, você sente alguma coisa. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que escreveu a palavra está dentro de você. É dentro. Não é algo intelectual, não é algo imaginativo, não é algo educacional somente, é algo espiritual. Não tem explicação nenhuma. E nós, avançando um pouco mais, ainda no compromisso, a gente queria ler com os irmãos, capítulo 12, verso 1 de Romanos. Se nós não terminarmos o compromisso hoje, não tem problema. A gente segue com mais de uma noite. Importante a gente ir devagar. Há uma outra característica que eu queria deixar claro desse compromisso. Eu sei que pode ter ficado sublimamente claro, mas eu quero deixar explícito. Este compromisso é individual. É seu. Se sua esposa tem e você não tem, não serve para você.
Se seu pai tem, seu filho não tem, não serve do seu pai para você. É individual. Aquele que quiser. Ah, minha mulher é muito crente, minha mulher lê a Bíblia, minha mulher parece muito com Jesus, mas você não parece não? Não, então não serve para você. Aí servir para ela. Ah, meu marido busca o Senhor, ama o Senhor, lê a Bíblia 2, 3 vezes por dia, que maravilha, que homem parecido com Jesus. Ótimo para o seu marido, mas só serve para ele. Para você não vale de nada. Esse compromisso é individual. É seu. É seu. Ah, mas meu marido está meio cambaleando, não quer vir congregar, e não sei o que e tal. Ore ao Senhor e venha. A não ser que ele lhe proíba, aí você conversa com os presbíteros e resolve a situação, já não é mais comigo, já vai para além de mim. Mas você está querendo servir a Deus, congrega aqui com a gente, e o marido está travando, conversa com os irmãos, chama para conversa, senta esse homem na cadeira. Tem homem aqui para isso, tem presbitério aqui para isso. Que nós não podemos é não fazer nada. Que nós não podemos é não avançar. É não querer crescer, é não querer ver o Senhor. É achar que essa mesmice é só isso mesmo. Não, o Senhor tem muito mais. Eu posso estar aqui hoje, irmão, falando para homens e mulheres que vão mudar essa nação e eu nem saber. Eu posso estar falando para mulheres aqui que vão ganhar milhões, ou homens que vão ganhar nações e nós nem sabemos. Mas talvez por você não avançar, eu não quero avançar o assunto, mas naquele dia no tribunal de Cristo o Senhor vai olhar para você, e eu creio dessa forma como o meu Délcio. Podemos estar errados, mas eu creio assim. No tribunal de Cristo o Senhor pode dizer para nós, olha, era aqui que tu tinha que ter chegado. Ó. Era aqui. Mas você não quis. Olha quantas almas é para você ter ganhado. Olha quanto você deveria ter crescido. Olha quanto você deveria ter ajudado, pastoreado, cuidado. Olha quanto você deveria ter ordenado e feito. Mas você parou aqui. Quão vergonhoso vai ser para mim, irmão. Mas eu creio que o justo juiz vai nos mostrar. Porque ele não vai somente dizer amarra e joga para lá sem me explicar por quê. Ele vai dizer. Ô amigo Anderson, tu era para ter percorrido isso aqui, ó. Era para ter caminhado a 2ª milha, não quis. Era para ter guardado a língua na boca, não guardou. Era para ter se guardado do irmão, não. Era para ter respeitado todos os irmãos como se fosse superior a você, não fez. Era para ter respeitado os irmãos mais velhos como se fosse seu pai, não fez. Era para ter cuidado dos mais jovens, não quis. Era para ter lido mais, porque eu te dei esse aqui para você fazer, não leu. Irmão, nosso parafuso vai ser acochado também. Não fica achando que vai ser de graça, não. De graça ele já fez. Mas compromisso ele quer. Ele quer. E nós precisamos querer também. Senhor, eu quero. Eu quero ir além de só vir para a reunião. O que é que o Senhor está? Irmãos, creia que o Espírito Santo habita em você. Creia que o Espírito Santo fala com você. Creia que essa palavra não é para levar você para a depressão, nem para a tristeza. Ah, meu Deus, o que é que eu faço? Não. Essa palavra é para levar você para cima, para a rocha, que é Cristo. Essa palavra é para sacudir você e você dizer, Senhor, e aí o que é que está faltando? E Ele te dizer, é isso aqui. Avance. Depois de ler Jeremias e ver o que ele fez, vamos ler um dos textos mais completos sobre esse assunto, que é Romanos 12, muito conhecido nosso. Muito conhecido. Romanos 12.
A carta teológica de Paulo. Romanos 12. Paulo no capítulo 12, versículo 1. Paulo faz um rogo, uma súplica. Ele pede. Por quê? Porque Paulo sabe que é individual. Não tem como a gente... Esse compromisso é a necessidade que você tem que sentir. Essa precisa ser a nossa oração. Não adianta, ninguém vai te dar compromisso. Você não vai pelo dos outros, você tem que ter. Aqui a maioria eu conheço, acorda muito cedo para trabalhar. Eu sempre brinco quando eu acordo lá em casa 5h20, 5h30 com a Leide. Eu sempre brinco quando eu estou orando, digo, Jesus, acordei agora, o Juiz já acordou faz tempo. Outros irmãos acordaram antes de mim. Então todos nós aqui somos sim talhados no compromisso. Ninguém aqui é displicente com a vida. Todos que eu conheço trabalham, e muito. Há muitos anos atrás, a gente compartilhou uns textos, eu acho que foi em Salvador ainda, e a gente falava sobre por que a maioria ou todos os homens que Deus chamou para a sua obra estavam trabalhando. Estavam pescando no lagar, na roça, Eliseu lá cuidando de boi. E uma das razões é essa. Enquanto você diz assim, Senhor, eu vivo trabalhando, como é que eu vou te servir? O Senhor está de olho em você. Sabe por quê? Porque quem trabalha tem compromisso. Sabe o que é? O Senhor vai confiar a obra dele a quem? A desocupado? A quem está na rede, balançando e sem fazer nada? Não, irmão. Se você fizer um pequeno raio-x da Bíblia, o Senhor procura os que estão ocupados mesmo. Para tirar de lá e botar para servir. Ou servir junto. Paulo, para quem não lembra ou não sabe, era um construtor de tendas. Era mais ou menos uma mistura de pedreiro com arquiteto hoje. Nunca parou de trabalhar. É um dos apóstolos que faz questão de dizer que nunca parou de trabalhar. E ele disse, não parou porque Paulo era uma das pessoas mais criticadas da igreja. Pense num homem para apanhar de irmãos, era Paulo. Foi chamado de vagabundo, negligente, ladrão, e o homem não fazia nada. Não há um registro de Paulo enganando a igreja, roubando da igreja, nada. Mas ele teve que dizer assim, olha, eu vou trabalhar, eu me fiz muitas vezes trabalhar para comer do suor do meu rosto, para que ninguém dissesse que me sustentava. Então Deus não precisa de gente desocupada, não. São pessoas ocupadas mesmo. Essa desculpa minha e sua, dizer assim, Senhor, eu não faço nada porque eu trabalho muito, não cola. Não cola. Eu não leio a Bíblia porque eu trabalho de manhã, tarde e noite, não vai colar. Eu não vou para a reunião porque, meu Deus sabe, eu estou muito cansado, eu trabalho direto, não cola, não invente, não vai colar não. Porque todo mundo aqui trabalha, todo mundo está cansado. Se todos nós for dizer que não vai para a GF, não lê a Bíblia, não vem domingo e não vai porque está cansado, ninguém vai. Quem é que passa o dia dormindo e dizendo, maravilha, agora eu vou para o GF? Ninguém, irmão. Você conhece alguém aí? Se conhecer, me diz como é, que eu não sei. Todos nós passamos o dia trabalhando, mas mesmo assim temos que ter compromisso. A hora do Senhor é do Senhor. Seja o meu pessoal ou o meu coletivo, precisa ter. Senão não tem crescimento. Não vai. Aí Paulo, dentro dessa perspectiva, é que Paulo diz no capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Irmãos, do lado de lá, o Senhor
era a oferta e o sacerdote. O Senhor se apresentou como oferta pelo nosso pecado. Completo, inteiro. Inteiro. Seu corpo foi rasgado, cortado, furado, sangrou. O Senhor não teve reservas nenhuma. Ele foi até o fim. Fome, dor, cusparada, tudo. Quando você partir esse pão hoje, pelo menos lembre disso. Ele foi até o fim. Porque quem tem compromisso vai até o fim. Amém. Muitos recuaram. Muitos homens começaram muito bem. Merecem até palmo, Abraão, o não sei o que, o José. Mas pecaram, vacilaram, caíram, mentiram. Mas o Senhor, por mim e por você, assumiu o compromisso e foi até o fim. Até o fim. E ele sabia o fim. O fim era dor. O fim era derramar sangue. O fim era ser odiado pelos homens. O fim era ser massacrado em uma cruz sem dever nada. Mas por mim e por você, isso não é para te emocionar, não. Isso tem que entrar no teu espírito. Por mim e por você, ele foi. Ele foi até o fim. E Paulo está dizendo para fazermos a mesma coisa. Nós que temos compromisso. Paulo diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, que agora vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício. Todo. Espírito, alma e corpo. Todo. Tudo que você tiver, toda força que lhe sobrar, todo suspiro que ainda tiver em você, e você puder dar ao Senhor, dê. É dele. Sobrou um tempo, deu ali para curtir com a família e tal, fazer, sobrou, dê para ele. Se apresente, porque o Senhor, eu sempre lembro essa palavra, o Senhor não nos cobrará aquilo que nunca poderíamos ter feito, mas aquilo que ele tem certeza que poderia ser feito, isso será cobrado. E aí eu não sei da sua vida, quem sabe da sua vida é você. Não existe uma régua única para nós. Você conhece a sua vida. Você tem tempo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não sei. Mas em algum momento você deva dar para o Senhor. Apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Entenda, sacrifício. Eu passei o dia hoje dormindo, não trabalhei, estou bem descansado. Deixa eu ler minha Bíblia, que maravilha. Irmão, Deus abençoe que você leia. Mas vamos ler também no sacrifício? Vamos ler quando você às vezes está cheio de dor e faz uma semana que você não lê e tem que ler. Não é só fazer quando dá, não. Essa semana eu vou para o GF porque eu estou com 2 dias aqui desocupado e um deles é o GF. Aí eu vou. Amém que você vá. Mas cadê o sacrifício? Cadê aquele se colocar para o Senhor? Porque para o mundo você faz. Eu ontem entrei na escola 6 da manhã, saí 8 da noite. E eu nem ganhei para isso. Faço por quê? Para sustentar o meu trabalho. 6 da manhã, saí 20 horas. Não ganho um centavo a mais, não. É só para poder cuidar do meu trabalho e o dono dizer assim, funcionário legal, não vou tirar ele daí, não. Ele não me dá nem um centavo a mais, não. É só para que se ele quiser demitir 10, ele dizer assim, não, esse eu não demito não, porque ele, pelo menos ele fica até 8 horas. Nunca me pediu nada mais, tem 3 filhos que ser de bolsa, e eu tenho que me matar mesmo. Porque eu tenho 3 filhos que eu dependo de lá. Mas é só para ele que eu vou fazer isso? Às vezes, se a gente marcar uma vigília, irmão, bora fazer uma vigília aqui. Que hora é, irmão? Começa 10 horas, termina 11. É melhor não vir, mano.
vai dormir, né? A gente às vezes, para o que é nosso, nós damos a última gota de suor. O que Paulo está dizendo é que precisamos oferecer também o nosso corpo em sacrifício a Ele. A Ele. Senhor está aqui, eu sou teu. Me ajude, como fazer? Agora, um sacrifício. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Dentro das suas possibilidades e necessidades. Se você já está fazendo, Deus te abençoe. Continua firme. Mas se não deixe esmorecer. E lembre-se, Deus também quer de nós compromisso. Não é só brincadeira, não é só comidinha, não é só, foi tu, não, Ele quer também da nossa parte compromisso, exatidão, esforço, dedicação em alguma coisa que Ele nos mandou fazer. No livro Mensageiro da Cruz, do Imoto Mani, ele disse o seguinte: o compromisso na vida do cristão é a decisão individual de se dar para o Senhor, assim como o Senhor se deu para ele. É isso que é o compromisso. Vou me dar ao Senhor, assim como o Senhor se deu por mim. Queria ler com os irmãos, deixa eu ver o horário. Amém, já está bem passado, a gente continua no domingo que vem, irmãos. Eu só queria que os irmãos meditassem em casa. A gente continua, tá? Em Lucas 16:10, 2 Coríntios 8:5. A gente começa a partir desses versículos. Tá bom? Do compromisso. A gente ainda vai chegar na crise e na cruz. Vamos orar, que o Senhor nos ajude. Senhor, nós agradecemos a Ti por cuidar de nós. Eu te peço mais uma vez que toda palavra dita de forma errada, toda expressão mal colocada, que o Senhor nos perdoe. Nós só queremos que os irmãos recebam o que vem de Ti. Apenas o que vem de Ti, porque só o que vem de Ti edifica. Só o que vem de Ti gera vida. Só o que vem de Ti, Senhor, é que pode ser recebido pela Assembleia. Mas aquilo que veio de Ti, eu quero reforçar em minha oração, que o Espírito Santo aplique ao nosso coração. Que o Espírito Santo nos ajude a entender, melhorar, alargar o nosso conhecimento sobre compromisso com o Senhor. E que o Senhor use outros irmãos nos grupos caseiros para trazer outras expressões nos seus corações para fortalecer o nosso. Em nome de Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos.